Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Aula de hoje sobre direito penal, princípios do direito penal. Eu vou aguardar o pessoal que está entrando. A aula com aluno é muito mais divertida. Eu gosto muito de aula em sala de aula, porque eu gosto da participação deles, sempre com perguntas interessantes, inteligentes. Então vamos aguardar um pouquinho. Acho que agora vai dar certo, viu? Reiniciei o modem e parece que vai dar certo. Vamos esperar os outros alunos entrarem. Luciana. Tava bem travado, viu? Desde cedo. Eu ia até desistir, mas eu falei, não desisto fácil. A internet aqui não tá pegando bem, eu acho que eu vou trocar. A Vivo não tá dando conta. Tudo bem, Lu? Boa tarde. Tô bem animada para nossa aula hoje. Bem animada mesmo, não tem nem hora para acabar. Nós vamos fazer a aula, depois nós vamos fazer os exercícios. Eu tô bem animada, tá? Agora que eu já sei mostrar o exercício enquanto a gente tá resolvendo, vai ficar bem legal. Vocês estão me ouvindo bem? Eu quero saber se vocês estão... Ótimo, vocês estão me ouvindo bem. Fico muito feliz que tá dando tudo certo. Vamos aguardar mais alguns alunos? A ideia da aula de hoje é trabalharmos os princípios do direito penal dentro da lei de execução penal. Faz todo sentido quando você trabalha os princípios para facilitar o entendimento da norma. Então, nós vamos fazer a explicação dos princípios para depois trabalharmos algumas questões. Eu separei 6 questões para nós fazermos. Tá? Domingão, né? Domingão é difícil trabalhar com aula. Oi, Geralda. Domingo é um dia que a pessoa descansa ou o dia que ela estuda. Concurseiro não descansa, concurseiro estuda, né? Domingo não é dia de descansar. Você só vai descansar quando você realizar seu sonho, da estabilidade e ter um planejamento familiar. Por que eu dou aula domingo? Porque eu sou apaixonada. Isso pra mim não é trabalho. Isso pra mim é paixão. E essa paixão me mantém animada. Eu já acordei feliz sabendo que teria essa aula com vocês. Eu só vou aguardar mais uns alunos entrar para que a gente comece, tá? Eu não sei se vai entrar mais alguém, porque domingo não é fácil. Tem a família que quer passear, dia dos pais, ao Franklin. Nós temos 2 homens do grupo, Franklin e Igor. Igor, eu acho que não é pai, pelo menos ele nunca falou. Franklin, eu não sei, eu tô conhecendo o Franklin agora. Eu tô muito feliz, Geralda, por essa oportunidade de compartilhar meu conhecimento com vocês. Não precisar estar dentro de sala de aula, né? Porque a nossa situação sanitária não compete a nós agora, nesse momento, ficarmos aglomerados. A vontade é muito grande. Logo que a prefeitura liberar, nós vamos fazer uma festinha aqui na escola. A se abraçar, contar a experiência, como foi esses estudos pela internet. Vai ser bem bacana a nossa festinha. Enquanto isso, a gente vai se divertindo por aqui, né? A internet proporciona isso aí. Cada um em casa, estudando como pode. Ao vivo ou depois, né? Nas madrugadas da vida também. Vamos dizer que é possível estudar nas madrugadas da vida. Eu vou esperar só mais um pouquinho, tá? Para ver se alguém mais vai entrar para participar da nossa aula. Se não for entrar, a gente começa. Quem tá no grupo, quem tá me ouvindo?
Pra mim aqui fala que tem 5 pessoas, é isso mesmo? Geralda, Luciana, Igor, Franklin e a Paulene, que não falta, né, tadinha? Ela perdeu aula ontem. O Franklin. Você já é papai, Franklin? Igor, você já é papai, Igor? Você é papai, Igor? Esse joinha que você tá aí ou que você é papai? Hã? Tá bom, Geralda, você assiste então. Tá bom. Sucesso pra nós, querida. Bom retorno, viu? Que pena que não consegui entrar às 16. A internet não estava boa. Deus abençoe sua viagem. Tá, Flavinho. Uhum. Tudo bem, Paulene. O importante é participar. Você não pode ficar guardando as aulas, senão na hora que você puder assistir ao vivo, você vai confundir, né? Porque mistura os assuntos. O importante é dar continuidade mesmo. Ok, nós vamos começar, tá bom? Vamos começar porque esse assunto é um assunto bem interessante. Ele vem trazendo interpretações que faz todo sentido quando a gente estuda a lei. Por isso a importância de estudar princípios antes mesmo de nós estudarmos a lei. Primeira coisa que nós vamos falar é o que são princípios. Princípios são institutos que nós utilizamos para trazer resposta às dúvidas surgidas ao aplicar a lei ao caso concreto. Exemplo, nós temos as leis federais, as leis estaduais, municipais e temos os tratados. E o juiz faz parte do judiciário e ao aplicar a lei ao caso concreto, o juiz utiliza de todas as leis previstas. E em caso de dúvida, para o caso concreto, o juiz ainda pode utilizar os princípios. E esses princípios vêm sanar possíveis dúvidas a respeito dessas situações. Vamos dizer, o juiz está investigando a possível participação de um réu em um homicídio. Só que as provas não são suficientes para condenar o réu. E esse réu é primário. Então, pela lei, nós temos que, sem provas, não há condição de levar a pessoa à punição. E pelos princípios, temos o princípio da inocência. Todos somos inocentes até que se prove o contrário. Então, usando toda a lei e os princípios, podemos entender que no caso concreto, aquele condenado, aquela pessoa presa, ela vai ser absolvida em razão de não ter provas suficientes para manter aquela condenação. Porque a lei fala que, em caso de dúvida da participação do suspeito, nós vamos absolvê-lo. Porque a parte de provas tem que ser suficiente para que o juiz se convença da participação daquele suspeito. Se tiver menor sinal de dúvidas da participação, da materialidade, nós vamos absolver essa pessoa. Então, pelo princípio da inocência, nós vamos absolver caso o juiz tenha um pingo de dúvida da participação dele no crime. Então, esses princípios, eles vêm ajudar o juiz na hora de aplicar a lei ao caso concreto e caso haja dúvidas. Não só o juiz utiliza princípios, o próprio legislativo utiliza, o próprio executivo utiliza. Nós temos os princípios da administração pública. O administrador público, ele administra a coisa pública, mas ele tem 5 princípios que lhe prende. Ele tem aqueles princípios ao qual ele precisa obedecer
para entregar a atividade administrativa ao usuário, que somos nós, que paga os impostos e temos a expectativa de serviços prestados. Então, o administrador ele fica preso a esses princípios. E o judiciário também tem a obrigação de obedecer a esses princípios. Tá? Então, essa é a razão da importância de estudá-los. A própria lei de execução penal, aplicada ao caso concreto, ela vai levar o juiz da execução ou o juiz da sentença a utilizar de alguns princípios que você precisa conhecer. Então, não basta conhecer toda a lei. Nós precisamos também conhecer os princípios. Se o juiz utiliza, o legislativo utiliza, o judiciário também, nós, como servidores públicos, também, ora, precisaremos aplicar. Tudo bem? Então, ótimo. Então, nós temos princípios que estão escritos em lei. E nós temos princípios que não estão escritos, mas foram criados. Então, quando está na lei, fica mais fácil. É só você gravar. Mas quando não está escrito na lei, nós dizemos que esses princípios são implícitos. Então, eles podem ser explícitos ou implícitos. Explícitos é quando eles estão escritos. O você coloca de explícito em escrito. O implícito, você vai utilizar a ideia de não ter sido escrito, mas ele está subtendido na lei. Então, nós temos princípios explícitos, que são os princípios escritos, e os princípios implícitos, que são aqueles que foram criados, mas ainda não foram adicionados à lei. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Podemos continuar? Vamos lá. Vamos começar com um princípio implícito. Existe o princípio da legalidade. Esse princípio está escrito em lei. Ele está no artigo 37 da Constituição Federal. Só que lá não tem o que ele significa. Então hoje nós vamos estudar o princípio da legalidade dentro das normas de execução penal e das normas de direito penal. Então, quando é que eu vou utilizar o princípio da legalidade? Vamos lá. No direito penal, ele vai servir para dizer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nenhuma conduta, senão em virtude de lei. Então, eu não posso levar a comunidade a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão através de uma lei que foi publicada e trouxe essa obrigação de cumprimento. Então, eu não posso cobrar de ninguém condutas que em um momento anterior não tenham sido previstas em lei. Como, por exemplo, a lei trouxe a proibição de qualquer ingestão de bebida alcoólica. Isso era antigo da comunidade, a vontade de proibir a ingestão de bebida alcoólica através de leis, e essas leis que pudessem vir com sanções, porque a lei sem sanção, ela não gera obediência. Então, a cultura deu a ideia de que dirigir ao volante não era perigoso. Então, precisou a lei mudar, proibindo a ingestão de bebida alcoólica durante o uso de veículos automotores, para que as pessoas pudessem não utilizar dessa combinação perigosa. Então, enquanto não havia a lei que proibisse, as pessoas podiam ingerir certa quantidade de álcool. Mas então, vendo que não originou nenhum tipo de mudança, limitar a quantidade de álcool ingerida, a lei veio e proibiu qualquer tipo de quantidade de álcool na combinação de veículo automotivo. Então, a lei veio, proibiu a conduta, qual seja a de trafegar com veículos, usando bebida,
E se não tivesse tido a opção legal, ninguém teria sido obrigado a deixar de usar bebida alcoólica estando usando veículos automotivos. Então, o princípio da legalidade, ele vem fazer isso. Ele vem trazer condutas de proibição e na publicação da norma, nós temos obrigação de responder positivamente àquela obrigação. Então, o princípio da legalidade é exatamente isso. Ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de leis. E eu utilizo esse princípio na lei de execução penal. É exatamente quando eu levo o condenado definitivo para cumprimento da sua pena no estabelecimento prisional. Dentro do princípio da legalidade, eu vou estabelecer que nada será acrescentado ao seu comportamento na execução da pena, além do que está previsto na sentença. Então, ao condenado, serve de imposição tudo que foi dito a ele através da sentença pelo juiz da primeira instância. Tá bom? Então, o princípio da legalidade, ele serve ao direito penal, proibindo o Estado de criar novas condutas e comportamentos sem antes ter publicado uma lei. E dentro da lei de execução penal, eu não posso acrescentar nenhuma conduta à sentença que está sendo encaminhada para execução. Então, a sentença, ela é um pacote fechado e o executado, na fase de execução, ele está estritamente preso àquela sentença. Tá bom? Então, muito bem. Essa seria a parte inicial do princípio da legalidade. Eu posso ter leis novas. E a cada lei nova, ela traz uma situação mais favorável ou menos favorável. Então, na aplicação da lei mais favorável, aquelas pessoas que foram condenadas e estão cumprindo pena, elas terão benefício de se sentirem livres daquela condenação. Então, se a lei nova vem e não dá mais aquela conduta como proibida, as pessoas que estão cumprindo pena, elas deverão serem alcançadas pela liberdade. Então, se a lei nova liberou aquele comportamento e trouxe que ele é um comportamento aceitável, e se existe alguém cumprindo pena pelaquela conduta, essa pessoa vai ser liberada. Se ela estiver presa, condenada, a Defensoria Pública vai entrar com um habeas corpus para que ela tenha o direito de sair, já que aquela conduta não é mais proibida. Diferente é quando a conduta ela foi transformada em uma conduta proibitiva. A primeira opção, eu tenho uma situação mais favorável. A nova opção é quando a situação se torna mais severa. A lei nova veio e entendeu que aquele comportamento deveria ser punido de forma mais severa. Tá bom? Então, eu tenho alguém que foi absolvido em razão de ter cometido aquele comportamento. Então, eu não volto para trazer um malefício para esse condenado que foi absolvido. Eu só volto atrás, no passado, para trazer benefícios ao condenado. Então, a lei nova, mais gravosa, ela não retroage. Mas a lei mais benéfica, ela retroage para alcançar aquela pessoa que foi condenada e está em execução da pena. Vocês compreenderam esse princípio? É um princípio muito tranquilo para quem já estuda há muito tempo. Mas para quem começa a estudar pela primeira vez, pode trazer dúvidas. Eu vou dar um exemplo, enquanto vocês dizem para mim se ficou claro ou não. Então, enquanto eu estou dando o exemplo, por favor, diga aí, por gentileza, se ficou claro a explicação. O exemplo que eu vou dar é justamente a lei que proibiu a ingestão de bebida alcoólica estando com veículo automotivo. Essa lei, ela veio mais gravosa. E sendo uma lei mais gravosa,
ela não volta atrás para punir aquele que foi absolvido, que não sofreu prisão no momento da sua apreensão alcoolizado em um veículo. Imagina, Pedro e João são irmãos. João, alcoolizado, o ano passado, foi pego pela polícia militar e naquele momento ele foi liberado, porque no momento não era crime dirigir embriagado. Então ele foi inocentado, o processo teve a sua conclusão e João não teve nenhum impedimento legal. Já com a mudança da lei, o seu irmão, Pedro, dirigiu embriagado e foi preso em flagrante, está respondendo o processo e pode responder com a pena de 5 a 8 anos de prisão. Então, o João não precisa nem ficar preocupado, porque a lei mais gravosa, ela não retorna ao passado. Ao contrário da lei que vai voltar para beneficiar o réu. Exemplo, no Código Penal existe o crime de bigamia. Bigamia é ter 2 matrimônios. Está no Código Penal, mas ele não tem mais eficácia. Ele perdeu a eficácia. Ninguém mais pode ser processado por bigamia no Brasil. Ah, então eu posso casar quantas vezes eu quiser? Pode. Você vai ter consequências civis, né? Indenização das pessoas enganadas. Você vai ter respaldo hereditário, né? Por causa dos bens que você adquire no momento desses matrimônios. Mas eu não vou voltar atrás. Mas se tivesse alguém preso por bigamia, hoje, essa pessoa seria liberta em razão de hoje não ser mais proibida a bigamia. Então já foi crime e hoje não é mais. Se tivesse alguém preso em razão da bigamia, essa pessoa ganharia liberdade através de habeas corpus. Tá bom? Então tá tudo claro, nós podemos continuar. Ótimo. Na nossa prova vai cair exatamente isso. O que seria esse princípio da legalidade e qual a consequência dele no caso concreto. Tá bom? Então é bem simples esse princípio da legalidade. Agora nós vamos falar do princípio da pessoalidade. Esse princípio, ele está no direito penal e também tem reflexo na lei de execução penal. O princípio da pessoalidade é aquele princípio que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Algumas bancas utilizam uma outra palavra, intranscendência. Princípio da pessoalidade, né, que vem de pessoa, também pode ser conhecido como princípio da intranscendência. Vamos lá então, o que seria esse princípio da intranscendência? Esse princípio vem trazer que as penas não podem passar da pessoa do condenado. Então, se João foi condenado e ele veio a óbito e ele deixou filhos, os filhos não pagarão o crime de João por causa do princípio da pessoalidade. É como se eu dissesse, usando a palavra intranscendência, é que o crime não pode passar da entranha da pessoa. Intranscendência vem de entranha. Entranha é dentro, então não sai de dentro da pessoa. É claro que nós teremos exceção. Uma exceção prevista em lei vai ser justamente a ideia do condenado ter deixado pena de multa. Na sentença, ele foi condenado a 7 anos de prisão e a uma pena de multa em R$100 mil. E ele deixou bens para os herdeiros. Então, como seria isso no caso concreto? Os herdeiros, ao receberem a herança, o juiz que faz toda a divisão da herança, que trata do inventário, esse juiz, ele vai separar o valor da multa e não vai transmitir aquele valor para os herdeiros. Porque o valor transferido aos herdeiros, ele será constrangido para pagamento de multas ou débitos que envolvam valor financeiro.
Compreenderam? Então, se ele condenado, falecido, foi condenado a uma pena de prisão de 8 anos, 7 anos, essa pena de prisão não passa para os herdeiros. Mas se ele deixou uma pena financeira, pecuniária, e transferiu bens para a família, essa pessoa terá a obrigação de transferir esse dinheiro para o pagamento dessa multa. Então não ocorre o pagamento de pena, mas ocorre o pagamento financeiro. Tá bom? Entenderam? Podemos continuar? Se o morto condenado não transferiu valor nenhum, com a sua morte encerra a obrigação de pagar a multa, já que ele não tem nenhum patrimônio em seu nome. E se ele tiver transferido aos seus herdeiros no valor de 500 mil reais e a multa foi 100 mil, nós só vamos constranger o valor delimitado na multa. Apenas o valor delimitado na multa. Tudo bem? Podemos continuar? Alguma dúvida? Me dá um feedback aí, por favor. Ok. Então tá bom. Vamos caminhar. Vamos trabalhar agora o princípio da individualização da pena. Nós até trabalhamos na aula de execução penal, mas esse princípio também se repete na lei do direito penal. Esse princípio vai trazer justamente a ideia de que todos os crimes cometidos não são cometidos do mesmo modo. E nós vamos observar os antecedentes do condenado, a forma que ele cometeu a conduta e a atual personalidade dele. Então, cada crime cometido, nós teremos a aplicação de um modelo de execução penal para ele. Por exemplo, furto. Os furtos não são cometidos do mesmo modo. Eles têm agravantes, eles têm atenuantes. Eles têm a reincidência, a primariedade. Então, a cada pena aplicada pelo juiz, eu vou ter a individualização dessa pena. E a lei de execução penal estabelece que as normas não podem, da individualização da pena, as pessoas não podem ser distintas. Eu não posso distinguir pessoas dentro do sistema penitenciário, mas eu posso fazer a classificação. A classificação ela só é possível através da individualização da pena. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o passado dessa pessoa. É aí que eu vou descobrir se ela é primária ou reincidente, porque a LEP obriga que o reincidente fique separado dos primários. Por quê? Vamos usar um raciocínio. Qual é o perigo de você misturar um réu primário com um réu reincidente? O réu reincidente é aquele contumaz, aquele que é repetitivo. Ele sai do sistema e volta. Ele é obstinado. Ele sai, mas ele tem a mesma conduta lá fora e ele acaba voltando, cometendo novos crimes, certo? Agora, o primário não. O primário, muitas vezes, ele fez algo de cabeça quente, por forte emoção, e vai ser levado à execução da pena, muitas vezes ele está até arrependido, e já entra no sistema com vontade de ir para casa. Ele já entra no sistema sabendo que ele cometeu algo errado, mas que ele vai cumprir a pena, voltar para casa e nunca mais fazer aquela conduta criminosa. Então, se eu misturo o primário com o reincidente, eu tenho um grande perigo daquele primário aprender modus operandi de crime e ser agenciado pela fábrica do crime. Dentro do sistema penitenciário, eles agenciam novos colegas, novos agentes, causadores de pânico, pessoas que ao saírem do estabelecimento prisional estarão aliciadas e treinadas para o crime. Então, por isso que a norma pede a individualização da pena para
não permitir esse aliciamento de novos cometedores de crime. Tudo bem, pessoal, com esse princípio? Nós podemos adiantar? Me dá um feedback aqui, por favor. Acredito que sim, que é uma parte muito simples, né? Esses princípios, para quem nunca viu, pode sim ter algum problema. Mas para quem já estuda, é muito tranquilo. Tá bom? Vamos lá. Vamos trabalhar agora o princípio da fragmentariedade. Fragmentos são pedaços. Então a ideia é que o direito penal não trate de todos os comportamentos. A ideia é que ele trate alguns comportamentos. Então, nós não podemos entrar muito nesse princípio para que você não confunda com outro princípio. Então, existe o direito penal mínimo e existe o princípio da fragmentariedade. O princípio da fragmentariedade vai ser justamente isso. Vai fazer com que o direito penal se preocupe com apenas uma parte do direito, para que as outras partes do direito sejam cuidadas, disciplinadas e estudadas pelos outros ramos do direito. Então, o direito penal ele não pode em si se preocupar com todas as condutas. Imagina só, se o direito penal trouxesse valor de indenização para pessoas que têm suas fotos publicadas na internet. Eu acho que não seria o modelo ideal de direito penal esperado pela nossa sociedade. Porque nós temos o direito civil que pode tratar disso, o direito administrativo. Mais precisamente o direito civil, que é quando eu trato envolvendo o interesse do particular com o particular. E o direito penal ele se preocupa com o interesse do Estado e o particular. Alguma dúvida ou nós podemos adiantar? Vamos continuar então. Vamos falar agora do princípio da ofensividade. Esse princípio da ofensividade, ele vem trazendo a ideia de que o pensamento não pode ser punido. A ofensividade, ela vai exigir que o que eu quero seja concretizado para que eu venha punir o infrator. Então não basta eu planejar, pensar. Eu preciso concluir o meu pensamento, sair do planejamento e causar ofensas à vítima. Sem conseguir ofender a vítima, eu não tenho a punição do direito penal. Esse é o princípio da ofensividade. Eu não posso punir o pensamento. Eu só posso punir uma conduta que venha ofender a vítima. É bem simples. Alguma dúvida? Podemos continuar? Vamos lá. Princípio da humanização das penas. Esse princípio, ele vem trazendo a ideia do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele proíbe penas degradantes, humilhantes e que levem a pessoa a trabalhos forçados. Então, a própria Constituição, ela vem trazendo as penas proibidas. Eu não posso aplicar pena de morte, mas há uma previsão legal de exceção, né, em caso de guerra declarada. Eu não posso aplicar penas de trabalhos forçados. Inclusive, vem um questionamento a respeito do que seria essa pena de trabalhos forçados. Porque no sistema, o preso é obrigado a trabalhar. E eu não posso dizer que esse trabalho obrigatório é um trabalho forçado. Por que eu não posso dizer? Trabalho forçado, ele é proibido como conduta de reprimenda. Mais ou menos assim. Eu não posso levar o condenado a trabalho forçado como punição.
Então, eu não posso usar como punição os trabalhos forçados. Então, isso é desumanizar a pena. Mas levar o preso, o condenado ao trabalho, é um poder-dever do Estado. Porque o Estado ele deve fazer isso e o condenado, dentro do estabelecimento prisional, ele tem direito também de trabalho. Porque pelo trabalho, aprendendo uma nova profissão, eu estarei humanizando a pena. Então, isso é lei, princípio da humanização dentro da lei de execução penal. Então, lá dentro, eu vou ter a possibilidade dele aprender uma profissão. Eu vou ter a possibilidade dele poder fazer uso de regimes mais leves, menos severos. Isso aí dando ideia de humanização da pena. A pena não é para levá-lo para um regime mais gravoso. Ele entra no regime atual e tem a opção de passar para um regime menos severo. Então, além da utilidade da pena de causar um retorno do mal causado à vítima, o Estado não visa com a pena levá-lo a uma situação cada vez mais degradante. Mas, pelo contrário, ele busca trazer o Estado, o condenado, a um ambiente onde ele possa se ressocializar, que é um dos objetivos da LEP. Tá bom, pessoal? E aí? Mais alguma coisa sobre esse princípio? Nós podemos continuar. E também, como pena proibida, nós podemos lembrar da pena de caráter perpétuo. É proibido no Brasil penas de caráter perpétuo. Hoje, a pena com maior limite no Brasil são penas de 40 anos. Além disso, não é permitido. Tá bom? Vamos falar se tem alguma dúvida ou se nós podemos continuar. Ok. Vamos falar então do princípio da insignificância. Princípio da insignificância é o princípio da bagatela. Bagatela vem a ser algo sem expressão financeira. Então, a conduta feita pelo infrator, ela tem que trazer prejuízos. Então, não é com todas as condutas que eu levarei a pessoa à execução da pena. A conduta do condenado tem que trazer um prejuízo financeiro. E a lei não fala qual é esse valor financeiro. Nós temos que o mínimo necessário seria alguns salários mínimos. Então eu já vemos direto no Supremo Tribunal Federal pessoas condenadas por ter roubado camisas de futebol, carnes, bebidas alcoólicas. Então nós vamos ter que avaliar qual é o valor no caso concreto, tá bom? Vamos para o próximo princípio. Agora nós vamos abrir o nosso material de lei de execução penal. Lá tem princípios que são estritamente ligados ao princípio da execução penal. Os princípios do direito penal mais importantes, nós já falamos. Agora eu quero abrir um princípio que é exclusivo da lei de execução penal. Só um minuto, por favor. Último princípio, que vai ser o princípio que está exatamente ligado à lei de execução penal. É o princípio da coisa julgada. Ele só está presente na lei de execução penal. Tá bom? Então vamos lá. Esse princípio vai estabelecer justamente que nenhuma condenação poderá ser acrescida após o trânsito em julgado. Então vamos lá. Vamos fazer um retrospecto da nossa primeira aula de lei de execução penal. O juiz da primeira instância, ele vai, através do convencimento da materialidade e autoria, levar o condenado à sentença. Essa sentença, se for de condenação, ela vai ter o duplo grau de jurisdição. Então, na primeira instância, no lugar do crime, essa pessoa vai ter o direito de recorrer.
O condenado tem o direito de recorrer e esse recurso vai para o segundo grau. A gente chama de segunda instância. Então, na primeira instância, ele é condenado, mas ele tem direito a duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição vai ser justamente dar ao réu o direito de ver a sua sentença revista por um novo juiz. Então, todos os condenados têm o direito de recorrer, tá? Ou que não concorda com a sentença, ou que discorda com o número de anos aplicados na sentença. Qualquer coisa que você discorde na sentença de condenação, você pode entrar com recurso. Esse recurso vai encaminhar a sentença para o segundo grau. Esse segundo grau fica na segunda instância. A segunda instância fica nas capitais dos estados. Então, essa sentença sai da cidade de Valadares e vai diretamente para Belo Horizonte, porque lá seria justamente o grau recursal. Os recursos da primeira instância são feitos em Belo Horizonte pelos desembargadores. Então, todo recurso ele é visto, ele é recebido por juízes mais velhos, para que a ideia da condenação errada seja revista por alguém mais experiente. Então, lá na segunda instância, o juiz ele vai conferir se a primeira instância acertou. Se a primeira instância acertou, ele vai confirmar a condenação. Se ele confirmar a condenação, ali eu tenho o trânsito em julgado, onde ele não pode mais recorrer. Se ele não puder mais recorrer, essa sentença vem de Belo Horizonte, volta para Valadares e ela não volta para o juiz que prolatou a sentença. Ela volta para o juiz da vara de execução penal. Então, eu tenho um juiz que trata da sentença, a gente chama de juiz de primeira instância, e eu tenho o juiz da vara de execução penal. Esse juiz da vara de execução penal, ele vai receber o processo que chega de Belo Horizonte. Quando o processo chega, esse processo vai diretamente para a mesa dele e é de condenação. Se o Tribunal Superior de segunda instância absolver, eu tenho o arquivamento desse processo. Mas se ele condenar e confirmar, ele volta para Valadares, direto para a mesa da vara de execução penal. Quando ele chega na vara de execução penal, eu vou ter exatamente o quê? Eu vou ter o juízo que vai levar o condenado à execução da pena. Então, quando o juiz pega o processo, ele pede para expedir a guia de recolhimento. Essa guia de recolhimento é que irá levar o preso da prisão provisória para o estabelecimento prisional definitivo. Então vai ser assim, ele vai mandar expedir a guia de recolhimento e essa guia de recolhimento vai vir com o seguinte despacho. Se o réu estiver preso preventivamente, que seja transferido para a prisão definitiva. Então, se ele estiver na cadeia, eu vou transferi-lo da cadeia para o sistema penitenciário definitivo. Ok? E se ele estiver solto, no despacho o juiz vai falar o seguinte: se o réu condenado estiver solto, que seja expedido mandado de prisão. Então, se ele estiver aguardando julgamento em liberdade, ali vai ser o momento dele ser levado à execução da pena. Então, com a guia de recolhimento, eu terei a expedição do mandado de prisão e essa pessoa que estava aguardando em liberdade, ou ela se apresenta voluntariamente e é recolhida à prisão, tá? Ou essa pessoa será presa pelos órgãos de segurança para que venha cumprir pena no estabelecimento prisional apropriado. Então, esse é o princípio da coisa julgada. É exatamente isso. Não há nada que se mudar após o trânsito em julgado. O que eu podia discutir foi justamente quando
e era possível os recursos. Após o trânsito em julgado, após o encerramento da fase de recursos, eu não posso mais questionar nada da sentença. Cabe ao juiz da execução da pena levar o condenado à execução. Tá bom, pessoal? Eu escolhi esse tema, que é um tema leve, né? Domingo. Domingo é um domingo de descanso, um domingo em família. Então a ideia não era pegar um assunto pesado, tá? Eu vou dar aula todos os domingos, eu vou escolher assuntos bem tranquilos pra gente apenas ter o hábito de se encontrar online, mas para que você possa também ter o hábito de estudar. Tem gente assim, se não tem aula online, ele não estuda. Então todo domingo eu vou escolher um tema muito leve, um tema até bem repetitivo, pra gente manter o hábito de estarmos juntos, trabalhando temas do seu edital. Então eu escolhi um tema bem leve para hoje, também é o Dia dos Pais, inclusive nós já encerramos o nosso assunto. Eu quero que você pegue o material que eu enviei no grupo, lá tem 6 questões para nós fazermos juntos, tá bom? Então eu vou abrir aqui e vou projetar para nós fazermos essas questões juntas. Vocês vão ver que vai ficar bem tranquilo, tá? Eu acredito que não vai ter dificuldade, mas vamos lá. Se tiver alguma dificuldade, nós vamos sanar agora. Só um minuto. Não. Aqui. São 6 questões. Eu não sei se todo mundo tá com material. Vocês estão me ouvindo bem? Restou alguma dúvida? Matéria muito simples, né? Não demanda muita coisa, muita explicação. A maioria já viu esse assunto. Fica até maçante ver de novo. Eu até agradeço vocês por terem ficado online, porque é um tema que a maioria de vocês já viu. Mas sempre pode gerar dúvidas, né? Novas dúvidas. Então, muito bem. Vamos então pegar a primeira questão. Até a forma de cobrar é muito tranquilo. A banca não cobra muito difícil esse tema. Eu vou projetar para nós fazermos juntos, tá? Não é, Franklin? Gosta tanto, né? Que nem domingo perdoa. Então tá bom. Nós vamos fazer então. Espera aí. Vamos lá para a questão 1. Eu não sei se vocês têm no material aí em mãos, né? Mas se não tiver, eu vou abrir aqui para a gente fazer juntos. Essa questão do ano passado, para escrivão de polícia, da Polícia do Espírito Santo, foi uma prova difícil. E olha a questão que ela cobrou. O artigo 1º do Código Penal afirma que não há crime sem lei anterior que o defina e que não há pena sem prévia cominação legal. O mencionado dispositivo corresponde a qual princípio do direito penal? Muito tranquilo. É uma questão que a banca deu para você não zerar a prova. Diante de tanta questão difícil que ela cobrou, essa questão foi para você não zerar a prova. Ah, número 1, qual é a letra? Alguém sabe? Eu acho que até quem nem assistiu a aula sabe falar, não sabe? E aí? A, B, C, D ou E? Né? Uma prova tão difícil com uma questão muito fácil. Talvez ela tenha usado isso justamente para equilibrar a prova, já que as outras questões eram muito difíceis. Vamos para a questão número 2. Relativamente aos princípios de direito penal, assinale a alternativa incorreta. Não há crime sem lei anterior que o defina. Tá correto, né? Não há pena sem prévia cominação legal. Crimes hediondos não estão sujeitos ao princípio da anterioridade da lei penal. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de se considerar crime. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos casos anteriores. Qual é a letra certa aqui na questão número 2? É uma questão antiga do inspetor de polícia em 2008. Vocês marcariam a A, a B, a C,
A D ou a E? Qual é a letra que nós vamos marcar na questão número 2? Qual é a questão errada na questão número 2? Muito bem. A 2 é a letra C. Crimes hediondos não estão sujeitos ao princípio da anterioridade da lei penal. Não há nenhuma exceção ao princípio da anterioridade. Tá? Todos os crimes, eles têm que ser previstos primeiro em lei. Então, não há exceção ao princípio da anterioridade legal. Então, a letra errada é a 2. Vamos agora para a questão 3. Vamos lá para a questão 3. Assinale a alternativa que indica corretamente o princípio em que o direito penal não deve se preocupar com condutas que, embora típicas, o resultado ocorrido a partir delas não é suficientemente reprovável a ponto de sujeitar ou haver a necessidade do exercício do poder punitivo do Estado. E aí? A 3 está pedindo um princípio que cobra, que seja feita prejuízo às pessoas e que seja uma conduta reprovável. É o princípio do juízo natural? É o princípio da reserva de lei? É o princípio da insignificância? É o princípio da exasperação da pena? Ou é o princípio da humanidade da pena? Qual vocês marcariam na 3? A, B, C, D ou E? Estou aguardando a resposta de vocês, tá? Eu só vou continuar quando vocês responderem. Que é muito importante que vocês acertem. Se não acertar, nós vamos corrigir. Qual é a resposta da 3? Vamos lá? Lu? Reinaldo? Qual é a resposta da 3? Eu estou aguardando a resposta da 3. A barra de rolagem está na frente? Tá não. Olha aí. Dá uma olhada. Vocês não estão conseguindo ler? Olha, aqui está pedindo qual é o princípio. Isso, muito bem. A 3 é a letra C, princípio da insignificância. Eu preciso que a conduta do infrator seja suficientemente reprovável. Por exemplo, a pessoa rouba dois ovos da galinha. Essa conduta é reprovável, mas não é suficientemente reprovável ao ponto do Estado precisar mover toda a sua máquina administrativa para levar aquele réu à condenação. Tá bom? Vamos para 4. Olha só a 4. A 4 é um pouco maior, mas ela é tranquila. Vamos ler. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.
O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o crime em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Certo ou errado? A pirataria é um comportamento suficientemente aceito? Você acha que a sociedade tolera a pirataria? Eu vou livrá-lo da punição, porque todo mundo aceita a pirataria, certo ou errado? Errado, muito bem, Franklin. Mesmo que culturalmente nós possamos até cometer essa conduta, ela, por adequação social, ela é proibida. A lei pune severamente a pirataria, tá? Direto nós estamos vendo a Polícia Civil se movendo para punir infratores dessa norma. Vamos lá para a penúltima questão. O artigo 1º do Código Penal afirma que não há crime sem lei anterior que o defina e que não há pena sem prévia cominação legal. O mencionado dispositivo corresponde a... Nós já vimos, né? Mais uma vez, caiu o princípio da legalidade. Nem vou pedir para vocês responderem, que é muito fácil. Vamos fazer a 6, que é uma questão mais dificilzinha, né? É uma questão de polícia, delegado de polícia. Vamos ver. Isso mesmo. Acerca dos princípios constitucionais que norteiam o direito penal, da aplicação da lei penal e do concurso de pessoas, julguem os itens 108 a 112. Nesse caso aqui, nós vamos julgar só uma questão. Prevê a Constituição Federal que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Referido dispositivo constitucional traduz o princípio da intranscendência. Tá certo ou tá errado? A última questão do nosso simulado. Certo ou errado? Trata-se do princípio da intranscendência? Certo, muito bem, Lu. Olha só, é um concurso para delegado, mas mesmo assim a questão não foi difícil, porque esse tema é um tema fácil, é um tema para você descansar sua cabecinha, é um tema para você estudar dia domingo, igual hoje nós estamos estudando, tá bom? É um tema muito tranquilo, né? Então, bacana. Nós vamos fazer o seguinte, eu tenho outro simulado de princípios para vocês. Já postei lá, né? São várias questões. Se vocês quiserem fazer, compensa, porque você vai acabar vendo mais temas do direito penal e mais temas da lei de execução penal. E agora é hora de postar os simulados inéditos no grupo, tá bom? Amanhã nós vamos ter aula. Sua interpretação. Entendi. Olha só, Lu, a sua dica, uma dica para quem tem dificuldade na interpretação. Faça o maior número de questões possível. Então, como eu postei 5 folhas de questões de princípio, faça todos. E eu vou estar no grupo disponível. Estou disponível até meia-noite hoje. Qualquer dúvida sobre aquele quadro de questões, manda no grupo que nós vamos resolver. Eu resolvo em áudio, eu gravo um vídeo para vocês, tá? O importante é não deixar acumular. Então, esses 6 nós já fizemos juntos. Já tá no grupo uma lista de questões com 5 folhas. Vamos fazer. E eu vou postar agora questões inéditas dos assuntos que nós vimos durante a semana. Então, não deixe acumular. O herói é aquele que faz um pouquinho. Lembra do tijolinho pro tijolinho? Ah, entendi. Quando alguém lê para você. Então, é bom, Lu, você fazer o maior número de questões possível justamente por isso. Porque você já vai ter visto antes e fica mais fácil. Tá bom? O meu tempo tá acabando. Pena que a Dil está entrando agora. Eu vou ter que encerrar para poder publicar. Tá bom? Um abraço. Obrigada pela atenção. E amanhã estaremos de volta. Deus abençoe nosso domingo. E feliz Dia dos Pais para quem é papai.